Apesar do ponto conquistado contra o Mirassol, um resultado que em outro cenário talvez até poderia ser considerado bom, e até o ponto pode ter sido bom. O Cruzeiro sai da lanterna do Campeonato Brasileiro. O desempenho do Cruzeiro contra o Mirassol foi o pior dessa sequência de últimos jogos ruins da equipe. Apesar de não ter sido goleado ou perdido dentro de casa, o Cruzeiro foi muito ineficiente contra o Mirassol fora de casa, não mostrou algumas coisas boas que vinha mostrando em outras partidas, e pode até ser que seja, pelo que o Tite justificou no final da partida, uma questão de desgaste físico, uma sequência muito dura de partidas, e um time que descansou do outro lado. O Mirassol descansou os seus titulares no final de semana no Campeonato Paulista e chegou muito bem fisicamente nessa quarta-feira no Maião. Mas um time com jogadores da qualidade que o Cruzeiro tem, e também o treinador da qualidade da experiência que o Tite tem, não pode usar isso como justificativa. O Tite falou na coletiva de imprensa que se fosse o Rafael Guanais faria o mesmo, colocaria velocidade no jogo. Então o Tite pensava que isso poderia acontecer. Se ele pensava que isso poderia acontecer, o Cruzeiro não poderia ter dado tantos espaços quanto deu. Ele sabia o que poderia acontecer isso, então ele deveria ter pensado o antídoto melhor. Um treinador do nível do gabarito do Tite tem como planejar um jogo melhor do que fez o Cruzeiro nessa quarta-feira. Bom, é diferente do que aconteceu nas outras partidas do Cruzeiro. O Cruzeiro começou a partida muito mal fora de casa, não conseguiu triangular como vinha fazendo nos últimos jogos pelas laterais, também não conseguia implementar a velocidade, não conseguia ter a posse da bola. O Mirassol subiu a marcação, a pressão muito alta fez com que o Cruzeiro errasse muitas saídas de bola desde o começo do jogo, enquanto o Mirassol atacava não só o lado esquerdo, que aconteceu nos últimos jogos do Cruzeiro, com ataques dos adversários apenas no lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, mas atacou pelos dois lados com muita facilidade, encontrando muito espaço desde o começo do jogo, fazendo com que o Cássio fosse o melhor jogador do time do Cruzeiro nessa quarta-feira. O Cássio fez ao menos 3 milagres importantíssimos para garantir pelo menos esse pontinho fora de casa. Mas no começo da partida, o Cássio salvando, e o Cruzeiro parecia que ia ver a sorte mudar, porque sofreu na defesa e conseguiu uma boa jogada para abrir o placar no Maião. Uma jogada que terminou com um gol do Wanderson, mas foi muito legal a jogada do primeiro gol do Cruzeiro por ter participado de uma trama do time do Cruzeiro. O Lucas Romero puxou um contra-ataque no meio do campo e conseguiu encontrar o Wanderson lá no canto esquerdo. Wanderson, que fez o seu segundo gol com a camisa do Cruzeiro, um belo gol agora, conseguiu ter calma e um domínio muito bom para já sair de frente para o goleiro Walter e fazer 1-0. Mas depois disso o Cruzeiro voltou a ter muita dificuldade na defesa, e o gol do Mirassol sai em um lance até curioso, que o Cruzeiro deu tanto espaço para o ataque do Mirassol que deu para o Eduardo cabecear e no rebote o Fogaça pegar o rebote dentro da área sozinho, conseguir chutar. O Cássio até defendeu, mas a bola já tinha passado da linha. O Mirassol empatou o jogo e foi para os vestiários com esse empate. Na volta dos vestiários, o Mirassol seguiu melhor e conseguiu um gol, mais uma vez, com muito espaço do Cruzeiro. Agora o Negueba, em uma sobra de escanteio, em frente à área, na entrada da área, teve liberdade para chutar, acertou um belo chute, sem chance para o Cássio. Não pôde fazer nada, e aí o Cruzeiro, diferente, até pode ser uma coisa boa para se tirar desse jogo horroroso que o Cruzeiro fez contra o Mirassol, a resiliência que alguns jogadores tiveram para conseguir manter a pressão baixa que estavam fazendo, mas não se desesperaram, não foram tantos erros de passe quanto a gente viu nos últimos jogos, mas ainda assim alguns erros importantes. O Tite, na parada técnica, ele pediu algo que poderia ter acontecido desde o começo, mas talvez pelo desgaste não foi pedido aos jogadores que pressionassem mais alto na saída de bola do Mirassol, e que caso eles conseguissem romper essa linha, voltassem todo mundo para proteger a área do Cássio. E o empate do Cruzeiro sai justamente em outra jogada, talvez as duas únicas boas jogadas do Cruzeiro nesse jogo. Agora com o Matheus Pereira trabalhando dentro da área com o Kaique, primeiro no início da jogada, antes que eu me esqueça, a Sinisterra, que errou um gol feito. Errou um gol feito? Não, sendo muito duro com ele, mas errou um gol que era para um jogador de nível do Cruzeiro ter feito. Depois ele fez uma boa jogada, passou para o Matheus Pereira, que encontrou o Kaique, que cruzou para o Christian, do outro lado, dentro da área, chutar na cara do Walter, que fez uma bela defesa, mas nesse lance o Matheus Pereira foi derrubado e o juiz assinalou o pênalti, que foi convertido pelo Caio Jorge, dando assim fim a um jogo que foi ruim do Cruzeiro, foi pior do que os outros. O Cruzeiro criou muito pouco. Depois da saída dos jogadores, o Tite fez as 5 alterações, como ele havia dito
para os jogadores antes da partida que faria, mas o Tite não muda o time, o Tite só tira 6 por meia dúzia realmente por cansaço, ele não muda taticamente o estilo do time, sempre tira um lateral para colocar outro lateral, tira o Fagner para colocar o William, tira o Gerson para colocar o Matheus Henrique jogou melhor do que das últimas vezes, mas não conseguiu criar tanto contra o Gerson também muito apagado hoje. Caio Jorge sequer recebeu muitas bolas na frente também, o gol dele foi de pênalti, mas nas estatísticas principalmente, que era algo que o Cruzeiro até poderia usar de argumento nos últimos jogos, não ocorreu hoje. Cruzeiro muito mal, Cruzeiro 11-4 nas finalizações ao gol do Mirassol. O Cruzeiro chutou apenas uma bola no gol no segundo tempo, buscando o resultado. O Cruzeiro passou o segundo tempo todo buscando o resultado positivo e chutou apenas uma vez na direção do gol. Apenas uma chance, uma grande chance criada do Cruzeiro na partida. Nas defesas foi o que o Cássio se sobressaiu. O Cássio com 9 defesas salvou o Cruzeiro, pelo menos. Conseguir esse ponto, primeiro ponto do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Sai momentaneamente da lanterna do Campeonato Brasileiro, pode voltar dependendo do resultado do Corinthians, que tem um jogo a menos, se eu não me engano, nesse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro volta a jogar agora no sábado contra o RT em Patos de Minas pela última rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro depende apenas de si para se classificar para a semifinal. Uma vitória simples contra o RT já garante a equipe na próxima fase. E depois disso, o Cruzeiro vai ter uma semana de folga no Carnaval para preparar a sua equipe, seja com o Tite, com sua comissão técnica ou com outro treinador. Mas, pelo que a gente está vendo, parece que segue Tite mesmo. O Fábio Marcedia, inclusive, falou na coletiva de imprensa ao lado do treinador, citando os problemas físicos da equipe dessa sequência desgastante, já projetando a semana que terão livre para preparar a equipe para essa sequência importante no Campeonato Mineiro depois de pontuar pela primeira vez. Desempenho muito abaixo do esperado do Cruzeiro hoje, pode até ser justificado em partes pela questão física, mas o Cruzeiro tem que apresentar a coisa melhor. Quando sabe que está mal fisicamente, não pode dar tantos espaços e jogar com uma linha alta como pensa que deve jogar quando o time está bem fisicamente. Para mais informações sobre esse jogo e também sobre o Cruzeiro no geral, você encontra no site lance.com e também aqui no YouTube do Lance.